O tema é: o que você semeia, você colhe. Então eu queria ler Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então eu queria falar muito assim a respeito de que às vezes a gente aceita Jesus e acha que vai ter uma vida boa para o resto da vida, né? Mas apesar da gente ter Jesus, o que é que acontece? Nós temos as nossas escolhas. Então, o que vai determinar a nossa vida aqui na terra, Jesus nos salvou, nós estamos salvos. Mas o que vai determinar a nossa vida aqui na terra são as nossas escolhas, certo? E eu queria ler em Lucas 15, 11 a 22, eu queria que colocasse no telão, Lucas 15, 11 a 22, para que todos acompanhassem. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Gente, isso aqui foi Jesus que contou essa história. O que é que ele queria comunicar com isso? O que é que a gente percebe nessa história do filho pródigo? O pai deixou de ser pai dele? Não. Mas ele sofreu consequências por quê? Porque ele quis ir para longe do pai. Ele pediu, o que tinha, a herança dele, e resolveu se distanciar do pai. Aí eu penso assim: o que Jesus queria comunicar com isso? Ele é o nosso pai. Deus é o nosso pai, certo? Mas eu tenho o direito de escolha. É ou não é? Aquele versículo que a gente leu no começo: se eu semear para a carne, eu vou colher o quê? Corrupção. Esse rapaz, ele semeou aonde? Na carne dele. Os desejos dele. Ele achou assim: não, vou passear, vou gastar, vou aproveitar a minha vida. Que muitos pensam que aproveitar a vida é fazer o que o filho pródigo fez. Aí sai, e gasta, e vive do jeito que quer. Não, ninguém está mandando em mim. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Só que começam a acontecer coisas
que ele não esperava. Ele esperava? Não. Mas por que começam a acontecer coisas que ele não esperava? Por causa da escolha dele. Porque o outro filho estava lá com o pai. Não estava passando os problemas que ele estava passando. Mas como ele achou que a vida, ele tinha que aproveitar a vida, ele escolheu semear na carne dele. Mas a gente pode perceber que Deus é tão lindo, que ele mostra o final dessa história. O que é que o filho se achou? Se achou indigno. Eu não sou digno mais de ser filho. E muitas vezes a gente está nessa situação. Eu não posso chegar na igreja, eu não posso voltar para a igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo porque eu estou em pecado. Mas aí Deus, ele fica igual aquele pai, só esperando. Eu creio que todo dia aquele pai saía e olhava se o filho estava vindo. Você já pensou? Deus todo dia ele estende a mão. Todo dia ele está olhando para você. Embora você faça escolhas erradas. Mas Deus, ele está olhando para você. Ele não deixa de ser teu pai. Ele não deixa de te amar. Mas eu também não vou deixar de colher coisas, corrupção, porque eu estou investindo na minha carne. Então a gente tem a escolha, ou eu escolho investir na minha carne, ou eu escolho investir no meu espírito. Então a gente observa aqui que o filho pródigo, ele, ao chegar, ele esperava o quê? A rejeição do pai. Mas o pai estava de braços abertos. O pai mandou fazer uma festa, o pai mandou dar tudo que ele queria. E é assim que Deus faz com a gente, né? Deus quer nos abençoar, Deus nos ama. Mas mesmo assim, quando a gente se afasta, não é que Deus, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus castiga, Deus mata, Deus não sei o quê. Gente, é assim, né? Eu estou aqui debaixo, eu estou na casa. Eu estou na casa. Quando eu estou na casa, eu estou sendo abençoado. Não é verdade? Mas o que é que acontece? Eu resolvo o quê? Sair. Eu resolvo fazer coisas que não agradam a Deus. Eu resolvo o quê? Eu resolvo ir pela minha própria inteligência. Eu digo, não, eu sei o que é que eu quero da vida. Eu quero aproveitar. E aí, muitas vezes a gente resolve não estar no local que Deus quer que a gente esteja. E nós vamos sofrer consequências, né? E a gente vê o quê? Que Jesus, o que é que acontece, né? Deus é tão lindo que Deus, ele criou o homem, e aí o homem pecou, e todos nós fomos condenados por causa desse pecado, né? A Bíblia diz que toda pessoa que nascia ali depois do pecado de Adão, ela estava debaixo da lei do pecado. Então, o que é que acontece? Deus, ele traça um plano para nós. E aí, ele envia Jesus. E engraçado, eu vi a Andréa, minha filha, ligou e disse, mãe, eu vi uma pregação tão linda. Eu disse, como foi? Aí ela disse assim, não, um pastor falando que assim, Jesus, ele não morreu por você. Estranho, né? Jesus não morreu por mim. Aí ele diz assim, ele morreu por causa de você. É bem diferente, não é? Foi que fiz Jesus morrer naquela cruz por causa da minha iniquidade. Então, Jesus, ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E se você pensar assim, você começa a dizer assim, puxa vida, se Jesus, ele morreu na cruz por minha causa, por causa do meu erro, por que eu vou continuar errando?
É ou não é? Por que eu vou continuar errando se Jesus fez um sacrifício tão grande por causa desse pecado, por causa da minha carne? Então, ele fez esse sacrifício. E a Bíblia diz que ele nos tornou filho, porque a gente era criatura. E foi por causa de Jesus. Por quê que tinha que ser Jesus? Jesus veio da descendência de Abraão, de uma linhagem santa. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E somente alguém sem pecado poderia nos justificar diante de Deus. Por isso que Jesus veio. Por quê? Porque só Ele poderia nos justificar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Então Jesus, ele fez esse sacrifício para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E aqui nesse versículo, eu queria até que Jesus morreu na cruz para nos resgatar do império das trevas. Gente, sabe o que é isso? Eu estava condenada à morte eterna. Eu estava condenada ao inferno. O que é o inferno? Às vezes eu penso assim, o que seria o inferno? Gente, só a ausência de Deus, para mim, é um inferno. Porque hoje a gente tem paz, hoje a gente vive uma vida boa, porque Deus está no nosso meio. Mas você imagina se Deus não estivesse conosco? Já era um inferno. Por que o mal não domina? Porque Deus está aqui. Por isso que o mal não domina. Mas nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus, né? E Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino, no seu reino. Temos a garantia de filhos por causa de Jesus. Só Ele nos conduz a Deus. Vamos ler João 1, 12 e 13, só para ratificar isso aqui, né? João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, fez o quê? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente conhece Jesus, a gente tem o quê, né? A gente tem o corpo, que é isso aqui, né? Essa aparência que é o meu corpo. Nós temos uma alma. E o que é a nossa alma? É o que eu sou. Eu sou a neném, eu penso, eu tenho inteligência, tenho o meu caráter, isso é a minha alma. E o que é o espírito? O espírito é exatamente ali no começo, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou vida no homem, ou seja, Deus colocou uma parte dele no homem. E quando Deus faz isso, o que é que acontece? O homem se torna alma vivente, né? Mas com o pecado, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o homem se separou de Deus. Então, o meu espírito, que foi a parte que Deus colocou em mim, que se comunica com Deus, ele ficou como morto. Acabou a comunicação com Deus. Então, o espírito não saiu, porque senão ele morre. Mas ele estava como? Ele estava estático. Não existia mais a comunicação direta com Deus. Aí você começa a perceber o que é que acontece. Caim matou Abel. Aí começa a humanidade a fazer coisas que não agradavam a Deus. Só que quando Jesus veio, o que é que Jesus veio restaurar no homem? Este relacionamento. Então, quando nós recebemos Jesus, o que é que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar na nossa vida. E há o quê? O novo
nascimento. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz: é necessário que você nasça de novo. É exatamente esse nascimento, que é pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, porque Jesus agora já veio, e o Espírito Santo vem e nós podemos voltar a essa comunhão direta com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte: quando eu recebo Jesus, quando eu conheço Jesus, quando eu conheço a palavra de Deus, o meu espírito nasce de novo, na hora, certo? Mas a minha alma, ela precisa ser transformada, é um processo. Estão me entendendo? O meu espírito nasceu de novo, já está pronto. Agora, a minha alma, gente, foram muitos anos com mentiras. Foram muitos anos fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, o que é que acontece agora com a minha alma? Ela vai entrar no processo. Então, eu acho que vocês vão pegar o que é que eu vou falar. Então, o que é que acontece? Para que a minha alma seja liberta, seja transformada, eu preciso semear no corpo ou eu preciso semear no espírito? Eu preciso semear no espírito. Então, à medida que eu vou semear no meu espírito, o que é que vai acontecer? A minha alma vai sendo transformada. Amém? Então é por isso que muitas pessoas, às vezes, aceitam Jesus e dizem assim: não, eu não estou conseguindo crescer. Por quê? Porque não lê a palavra, porque o Espírito Santo, ele age através da palavra de Deus. Aqui a Bíblia diz assim, ó, o nome já diz, palavra de Deus. Aqui é a mensagem de Jesus, aqui é a mensagem da transformação, aqui são as verdades de Jesus. Através dessa palavra, você vai começar a conhecer as verdades de Deus para a sua vida. E quando eu começo a conhecer as verdades para a minha vida, o que é que acontece? As mentiras do diabo vão sendo destruídas. Amém? Então, eu queria entrar nessa parte aqui também, que eu gosto dos ensinamentos de Paulo, eu gosto muito dos ensinamentos de Paulo, porque a gente precisa olhar para nós e dizer assim, o que é que eu preciso me despir? Então, precisamos o quê? Nos despir do velho homem. Então, à medida que eu vou me despindo do velho homem, e é claro que eu vou me despindo, é conhecendo as verdades de Deus. À medida que eu vou conhecendo as verdades de Deus, o que é que acontece? Eu estou anulando as coisas que não agradam a Deus. Amém? Então, é um processo na vida da gente. Agora, esse processo, ele só acontece quando nós decidimos. É verdade ou não é? Se eu decidir continuar semeando na minha carne, infelizmente, esse processo não vai acontecer. Mas se eu decidir semear no meu espírito, agora como é? Vamos aqui. Vamos ler Efésios 4, 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos o quê? Enganosos. A serem renovados aonde? No modo de pensar. E a revestir-se do novo homem criado para ser o quê? Semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Onde é que está essa verdade? Na palavra de Deus. Portanto, cada um de vós deve abandonar o quê? A mentira e falar o quê?
Então, gente, olha, são coisas mínimas. Mínimas. Eu preciso ter sensibilidade naquilo que não agrada a Deus. Então, a mentira, quando eu minto, eu estou semeando aonde? Na minha carne. Entenderam? Então, eu escolho, é uma escolha. Eu escolho mentir ou eu escolho falar a verdade. Às vezes são coisas pequenininhas. É uma pessoa que liga e você diz que não está. É uma coisa que você diz e porque você disse aquilo, vai te comprometer, aí você chega e diz que não disse. São coisas pequenininhas que você quer livrar a sua vida, mas você está semeando para a sua carne. Gente, são coisas pequenas. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. E eu tenho o direito de escolher. Eu posso escolher. Escolha mentir. E você vai cada vez mais entrando no desejo da sua carne. Agora, escolha falar a verdade. A verdade, ela liberta. Quando a gente fala a verdade, ela traz libertação para a nossa vida. Gente, tudo que Deus ensina é para nosso próprio bem. Deus não vai ganhar nada com isso, não. Quem ganha sou eu. Então, no momento que eu decido falar a verdade, o que é que acontece? Eu posso andar de cabeça erguida, porque ninguém vai dizer que eu estou mentindo. Porque eu sou verdadeira. Eu falo a verdade. E ninguém pode jogar nada na minha cara. Não tem coisa melhor do que a gente andar e estar tranquilo. É verdade ou não é? Então, tudo que a Bíblia ensina é para o nosso próprio bem. Continuando. Deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não minta para a pessoa que está ao seu lado. Por quê? Porque ela é seu próximo. Quando vocês ficarem irados, Deus é muito lindo, Ele mostra tudo, né? Ele ensina tudo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Gente, a ira é normal. É normal eu ficar irada. Mas eu posso pecar ou não. Como assim? Eu posso ficar chateado naquele momento, mas eu posso não alimentar essa ira. Alimentar essa ira vai ser o quê? Uma decisão minha. É ou não é? Então, o que é que ele está dizendo aí? Você pode até se irar, mas não peque. Porque o que é que acontece? A gente se ira e aí começa a alimentar essa ira. Se foi alguém que me fez raiva, o Samuel me fez raiva, aí eu pego e digo assim, calma, tu não me fez não, estou só citando, né? Aí eu começo, Samuel, é porque ele é assim mesmo, porque ele não sei o quê. Aí começo a alimentar essa ira. Aí vou alimentando. Quando eu olho para o Samuel, não aguento mais nem olhar para ele. É ou não é? É, gente, é a nossa realidade, é a nossa carne. A nossa carne tem a tendência para julgar, a tendência para não perdoar, a tendência para não ser misericordioso. Mas depende de quem alimentar isso? Depende de mim. Não é verdade? Eu posso deixar que o passarinho, ele pouse aqui na minha cabeça. Posso. Mas eu deixo ele fazer ninho? Não. Então, depende de mim, eu tenho a escolha de deixar ou não. Não, o Samuel me fez raiva. Ah, mas eu acho que ele estava num dia ruim. Não, faz não. Eu posso dizer o quê? Não, eu conheço o Samuel, eu sei quem é o Samuel. Essa raiva que ele me fez, acho que ele não estava num dia bom, não. E eu começo a tirar isso da minha cabeça. Aí quando eu olho para o Samuel, Samuel, eu te amo. Né? Então, assim, depende de quem? De mim.
Gente, infelizmente, a gente é todo... Ninguém toca em mim. Mas se eu fizer raiva a alguém, eu quero perdão. É ou não é? Então, assim, a gente quer que os outros entendam a gente, mas muitas vezes a gente não quer entender o outro. Não é verdade? Então, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se... Ou seja, não deixa essa ira tomar conta de você. Amém? Vamos continuar. Eita, Jesus. E não dei lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Como é que eu dou lugar ao diabo? Semeando na minha carne. Toda vida que eu semear na minha carne, eu estou dando lugar para o diabo. Sabia? Porque o diabo... Gente, eu acho legal quando Costa diz assim, o maior poder é o de Deus, o segundo não é do diabo, não. O segundo é o meu livre-arbítrio. E o terceiro, que é o do diabo. O diabo, ele só entra quando eu dou lugar. Entenderam? Então, assim, o diabo, ele não vai mexer comigo se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver lendo a Bíblia, se eu estiver procurando fazer coisas que agradam a Deus. Mas na hora que eu começo a semear para a minha carne, eu estou dando lugar ao diabo. Então, ele diz aí, não deem lugar ao diabo. Ou seja, vigie. O que furtava, não furte, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Essa aqui eu vou falar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Agora, interessante esse versículo, porque ele diz assim... Mas ele dá a dica. Ele dá a dica aqui, ó. O que é que deve sair da minha boca? Apenas a que for útil para edificar os outros. Se eu falar coisa que não edifica, eu estou falando palavra torpe. E a gente muitas vezes não tem cuidado. Fala o que quer. O Costa diz assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é verdade, né? Às vezes a gente fala o que quer, e muitas vezes você está machucando pessoas, você está botando pessoas lá embaixo, você não está prestando atenção que da sua boca pode sair o quê? Coisas boas, e da sua boca podem sair coisas ruins. É ou não é? Então, a gente precisa policiar a nossa boca. Lá em Tiago, ele fala que a nossa língua é assim, ela é uma fagulha, que ela precisa ser colocado freio. Então, assim, muitas vezes a gente não vigia nas nossas palavras. Mães que olham para o filho e dizem, esse menino é muito danado, não sei o quê, começa a esculhambar o menino. E não sabe que você está alimentando a alma dele com aquilo. Cada vez que você esculhamba seu filho, ele fica pior. Sabe por quê? Porque você está semeando para carne. E aí o diabo entra. Gente, olha, quando eu falo coisas, é porque se a gente enxergasse o reino espiritual, a gente era mais cuidadoso. Quando eu falo coisas ruins, eu estou deixando o quê? Eu estou abrindo espaço para quem? Para o diabo. Então, quando eu começo a esculhambar uma pessoa, quando começo a falar de alguém, ou quando eu começo a dizer para alguém coisas que não são boas, eu estou com a semente do diabo indo para o coração daquela pessoa.
Quantas crianças são frustradas, são tristes, porque os pais só disseram coisas ruins com elas. E não cresce na vida, porque o pai diz assim, tu não vai dar para nada. Então, assim, nós precisamos ser o quê? Bênção de Deus, edificar as pessoas. A gente precisa falar coisas boas. Então, tem que chegar para a criança está fazendo coisa errada. É muito diferente de você dizer assim, ó, não faça isso que é errado, do que você dizer assim. Aliás, por exemplo, vamos supor, o menino está mentindo. Aí você diz, tu é mentiroso. Está acabando com a criança. O que é que você deve dizer? Isso é mentira. Você não está dizendo que ele é mentiroso. Você está dizendo que a atitude dele naquele momento, ele está falando uma mentira. Então, a gente tem que aprender como falar com as pessoas, como abençoar as pessoas. Então, de chegar de manhã, abençoa teu filho. Olha, eu te abençoo, vá, Deus vai contigo. E diga coisas boas. Mas não, a gente cada vez mais diz coisa ruim. E o pior é que a gente sofre do fruto do que a gente diz. Porque a criança vai dar mais trabalho ainda, vai virar o cão. Porque ela só ouve isso. Aí ela vira o cão mesmo para te perturbar. Porque você está dando brecha. É ou não é? É sim. Então, o que mais? Vamos lá. Eu fico perdidinha. Sim, aí tem. E não entristeçais o Espírito de... Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Fazendo coisas que não agradam a... É tão lindo, eu acho tão lindo, porque tem outra passagem que diz assim, que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Então, nós somos o quê? Morada do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos. Esse corpo pertence a quem? Ao Espírito Santo. Então, o que acontece? Quem tem que mandar na minha vida? O Espírito Santo. Mas o que acontece? Eu quero mandar na minha vida. É ou não é? Não, sou eu. Tem aquela história, né? Eu não estou sentindo, não estou com vontade de orar. Aí, deixa. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Aí lá vem as vontades erradas, né? Aí aquilo ali você está com vontade. Aí no instante a vontade chega para fazer o que não é certo. É ou não é? Então a gente precisa vigiar. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Ó, demônio, tu sabe que eu vou ler aqui a palavra de Deus. E se eu não estiver entendendo, eu vou ler bem alto. Se eu estiver pensando em outra coisa, eu vou ler bem alto. Eu conheci uma pessoa que ela não se concentrava bem. Aí ela pegava a Bíblia e lia bem alto. Porque aí ela tanto lia como ouvia. E aí ela conseguia se lembrar da palavra de Deus. Às vezes a gente vai orar, a gente não vai orar toda hora porque está super animado para orar, não. A gente vai orar porque a gente sabe que a gente precisa da presença de Deus. E aí quando você chega na presença de Deus, mesmo sem estar com vontade de estar na presença de Deus, gente, é tremendo. Você começa a sentir a presença de Deus. Aí você começa a sentir, aí você não quer mais sair. Então, assim, nós não podemos ir pelo aquilo que a gente sente, porque aí a carne vai reinar. Entenderam? Então, é pela necessidade, você precisa de Deus. Você sem Jesus não é nada. E com Jesus, Ele quer nos dar vitória em tudo. Então é bom para quem? Para mim. É bom para mim. Deus é lindo, que Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele quer nos ver tendo uma vida abundante. Mas essa vida só será abundante se a gente semear no Espírito. E aí, ainda tem uma parte aqui que eu quero falar. Pode tocar aí.
Ainda tem uma parte aqui que eu quero falar. Eu posso falar? Gente, toda semente que nós plantamos no reino de Deus, a coisa linda é que produz fruto. O que foi que eu falei? Que Deus, Ele quer o nosso bem. Tudo que Deus nos pede é porque Ele quer nos abençoar. É incrível. Tudo que Deus fala é porque Ele quer nos abençoar. E uma coisa que tem muita gente que não gosta, que é uma semeadura no espírito, as pessoas não gostam de ouvir, mas eu vou falar. Porque é incrível como a gente quer resultado positivo, mas a gente não quer semear. Quem aqui quer ter muito dinheiro? Não deixe levantar sua mão, não, porque todo mundo quer muito dinheiro. Eu sei que todo mundo quer muito dinheiro. Eu quero, se Deus mandar, eu quero, porque eu vou ajudar tanta gente. E aí, eu não estou dizendo que você quer dinheiro só para ter dinheiro e guardar, não. Você quer dinheiro porque... Não entra agora, não. Ai, Jesus. Aí a gente quer ter dinheiro, mas o que é que acontece? Quando a gente fala em dinheiro aqui... vamos falar em dinheiro de novo. É ou não é? Mas a gente não enxerga, gente, eu quero que vocês comecem a olhar, comecem a enxergar que Deus, Ele quer abençoar vocês. Ele quer que a gente descubra que quando a gente semeia no reino de Deus, aqui você não está dando para a videira, não. Você está dando para o reino de Deus. Entenderam? E quando eu semeio no reino de Deus, eu olhando a Bíblia, eu digo assim, meu Deus, por que Deus é tão lindo desse jeito, que até quando Ele pede dinheiro a gente, Ele dá promessas sem fim. E o diabo começa a dizer, não, estão pedindo dinheiro. Mas aqueles que dão são abençoados. Por quê? Porque tem a visão do reino de Deus. Gente, essa igreja existe porque alguém semeou para ela existir. Alguém contribuiu para ela existir. E por que vocês estão aqui? Por que vocês foram alcançados? Porque alguém semeou para você ser alcançado. Entenderam? Então tem a ver com o reino de Deus. Reino de Deus. E olha aqui, ó. Todas as palavras, quando são faladas sobre dízimo oferta, Deus, Ele faz questão de falar que vai nos abençoar. Agora, por que o diabo não quer que você dê? Porque ele não quer que você seja abençoado. Ele quer que você viva na miséria. Ele quer que você viva sem prosperidade. Porque aqueles que dão... Olha, eu vou dar o meu exemplo, meu e do Costa. Nós não éramos pastores de igreja. Meu marido ganhava muito bem numa empresa. E sempre a gente deu, mas deu muito. Foi pouco não. Sempre a gente deu. E sempre Deus nos abençoou. Gente, sempre Deus nos abençoou. O Costa, ele trabalhava numa empresa boa. Os donos faziam tudo por ele. A gente tinha direito a tudo lá. O que é isso? É a mão de Deus, gente. A mão de Deus. Porque a nossa visão sempre foi abençoar. E eu me lembro que a gente tinha... É bem rapidinho, eu vou falar. Eu me lembro que a gente construiu uma casa e a gente resolveu construir em cima, marmota minha, porque eu gosto de coisa assim, sabe? Aí a gente resolveu construir em cima, tipo um apartamento, ajeitamos e tal. Aí meu irmão estava querendo casar. Eu digo, pois está aqui já, tem um apartamento aqui, né? Aí botamos, meu irmão morou mais de um ano, depois viajou. Aí depois que ele saiu, aí chegou um americano, estava querendo
morar em algum lugar, por enquanto, encontrasse o lugar dele, venha para cá. Botamos lá em cima. Depois um casal estava para receber um apartamento, e aí não tiveram que sair da casa, e esse lugar não estava pronto, aí a gente veio para cá. E sempre abençoando, sempre abençoando. Olha, Deus é lindo. Quando a gente começou aqui a igreja, e aí uma pessoa começou a construir umas casas, que é a que a gente mora hoje, e nós tínhamos essa casa que a gente tinha abençoado outras pessoas. E aí a gente vendeu essa casa para comprar essa outra que a gente mora hoje, e aí tinha que esperar terminar a casa. Eu estou falando isso porque eu digo assim, Deus, Ele nos dá aquilo que a gente dá, ainda dá melhor. Porque o apartamento era pequeno. Aí, quando a gente saiu, aí disse agora. Porque como a gente estava aqui no começo da igreja, o Costa tinha deixado o emprego e tudo. E aí, a gente não tinha condições de pagar um aluguel para o tipo do lugar que a gente queria. E ele chegou para uma pessoa que ele era corretor, aí ele disse, amigo, tu não tem nenhum lugar aí de alguém que queira só que cuide do lugar lá? Aí ele pegou e disse assim, tem um negócio ali. Aí chamou a gente, aí a gente foi lá olhar um apartamento enorme, lá na Coronel Jucá, e com 3 suítes, corra linda. E eu tinha dito para o Costa assim, eu não vou para apartamento não, porque eu detesto elevador, sabe, assim, de subir muito alto. Aí eu disse, se for alto, amor, eu quero no primeiro andar. Adivinha onde era o apartamento desse homem? Primeiro andar. E aí ele nos levou e tal, e disse, olha, a dona, ela disse que pode ceder para vocês pagam só o condomínio. Aí quando a gente foi ver a dona, era a esposa dele. Então assim, eles estavam nos abençoando. Aí eu disse assim, meu Deus, como Deus é fiel. O apartamento no primeiro andar, do jeito que eu queria. A gente estava com o Lucas e a André ainda em casa, ou seja, tinham 3 suítes, uma sala enorme, uma cozinha, tudo maravilhoso. Aí eu disse, Costa, a gente abençoou outras pessoas e Deus nos deu muito mais. Então, gente, assim, Deus, Ele quer ensinar você, Ele quer lhe ensinar a ter. Mas como? Sendo bênção, abençoando o reino de Deus. Ele quer nos dar para que o reino de Deus cresça. Amém? E que você seja esse canal, que você aprenda a ser esse canal de abençoar. E ele diz aqui, ó, eu vou ler, não vou pedir para botar aqui não, mas Malaquias 3:10, o que é que ele diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, aqui na igreja, né? Para que haja mantimento na minha casa. Aí o que é que ele diz? E provai-me nisto. Ele manda você provar. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. A gente dá na medida, Deus nos dá sem medida. A outra coisa aqui, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí lá vem. E se encherão fartamente os teus celeiros, se encherão fartamente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, o pouco que a gente dá, Deus, Ele quer nos dar muito, mas muito, mas muito, mas muito. No dia que a gente aprender isso, o reino de Deus vai se expandir nessa fortaleza toda. Por quê? Porque Ele quer te abençoar. O outro, dai e dá-se-vos-á. É logo assim, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. O que é isso? É investir no Espírito. É semear no Espírito. Porque quando a gente não dá, a gente está semeando aonde? Quando a gente não dá, a gente está semeando na nossa carne. E aí está dando brecha para o diabo.
Infelizmente, eu não posso dizer outra coisa. E que nós possamos olhar para Jesus. Que nós possamos saber que Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para você. Mas para isso eu tenho que ter uma escolha. Ou eu vou semear na carne, ou eu vou semear no Espírito. Amém? Então essa é a vida abundante que Deus quer. Essa é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida.